Sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra do Dia do Engenheiro Agrônomo. Me chamo Dionis Pastore, sou o presidente da Associação dos Engenheiros de Itumbiara, a entidade que está promovendo esse Dia do Engenheiro, que na verdade foi no dia de ontem, no dia 12 de outubro, e no dia 12 de outubro de 1933, o decreto presidencial de número 23.196 regulamentou o exercício da profissão. A data foi adotada pela categoria como o Dia do Engenheiro Agrônomo, que é o profissional com formação eclética, capaz de gerar e aplicar conhecimentos científicos e técnicas agronômicas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida do homem. Esses profissionais deverão ser capazes de desenvolver competências novas, com flexibilidade e capacidade para aprender e empreender constantemente, alinhados às demandas econômicas, ambientais, sociais e culturais de cada local. O mercado tem exigido uma formação que vai além da técnica. Procuram-se profissionais com capacidade de gestão, de comunicação, de liderança, além de exercer funções em equipes multidisciplinares. Nesse sentido, as instituições de ensino têm investido em treinamento de competência que vão além do conteúdo. Competências comportamentais, também chamadas de soft skills, são habilidades ligadas ao comportamento humano, ou seja, a habilidade de lidar com pessoas que envolvem a comunicação, relacionamento, networking, autoconhecimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, lideranças, dentre outras habilidades. Basicamente, é como lidar com você mesmo, habilidades intrapessoais, e lidar com as pessoas, habilidades interpessoais. Sabemos que no mundo pós-Covid muito se fala das tecnologias, das novas tecnologias, mas as pessoas continuam sendo o grande gargalo do mercado de trabalho agro. Equipes engajadas, liderar pessoas, gerenciar conflitos, gerenciar seus próprios conflitos internos, se conhecer para se autoliderar, esses ainda são os maiores desafios da sociedade 4.0. Diante disso, propõe-se um debate entre engenheiros agrônomos em formação ou já formados e também professores sobre esse tema importante no mercado. Então, hoje nós teremos como palestrantes, representando o presidente do CREA Goiás, Lamartine Moreira, Daniela Rézio e Silva, engenheira agrônoma, conselheira do CREA Goiás, com mestrado em produção vegetal, fiscal estadual agropecuária e gerente de sanidade vegetal. Seja bem-vinda, Daniela, muito obrigado por ter aceitado o convite. E também a Ronara Lasmar, engenheira agrônoma, mentora e gestora de carreiras agro, pós-graduada em proteção de plantas pela UFV, MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV em 2011. Muito obrigado também, Ronara Lasmar, por ter aceitado o convite e nos presentear aí com essa palestra. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Grupo GEM Fertilizantes e também o Grupo Pervil Consultoria Ambiental, além do CREA Goiás. Esse é um dos eventos que está sendo elaborado, desenvolvido pela Associação dos Engenheiros de Itumbiara, e eu gostaria de dar as boas-vindas e pedir que a Daniela Rézio e Silva, engenheira agrônoma, fale em nome do nosso presidente do CREA, Lamartine Moreira. Boa noite. Primeiramente, agradecer ao convite dessa importante instituição que nós tanto valorizamos, estar aqui nesse dia da agronomia. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar representando o presidente do CREA Goiás, o presidente Lamartine, e desejo boas-vindas a todos vocês. Bom, dando início à apresentação, vou compartilhar com vocês. Só um minutinho. Então, eu fui convidada, a estar aqui hoje com vocês, falando sobre a importância do sistema CONFEA-CREA. O CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é o órgão central do Sistema Nacional de Regulamentação e Fiscalização do Exercício Profissional da Engenharia, Agronomia,
geologia, geografia e meteorologia. Então, o sistema ele é formado, né, pelo CONFEA e pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, que atuam em prol, né, na missão comum de zelar pela defesa da sociedade e do desenvolvimento sustentável do país, observando, em essencial, os princípios éticos profissionais. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás, ela é uma autarquia federal de fiscalização do exercício das profissões, defendendo a sociedade no que diz respeito à qualidade ética e, principalmente, coibindo a prática do exercício ilegal dessas profissões. Entre os princípios, né, do CREA que se destaca, nós temos aí a responsabilidade socioambiental. Em 2019, o Conselho ele aderiu à Agenda Ambiental na Administração Pública e se tornou signatário do Pacto Global. Com isso, ele se comprometeu a alinhar suas estratégias e operações aos 10 princípios universais nas áreas do meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção, além de atuar fortemente na promoção dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O CREA Goiás, dentro dessas responsabilidades socioambiental, destaca esses nossos projetos, entre eles o Prêmio CREA, do Meio Ambiente, onde até atuo como conselheira e faço parte dessa comissão, que destaca aí todos os projetos, né, de renome, e é um projeto também de destaque a nível nacional. Outros é a Horta Caseira, Sustentável, Cidades Verdes, Calçada Acessível, Código de Obras e o uso racional de água. Convido vocês a estarem acessando o site do CREA e tomarem conhecimento desses importantes projetos em prol do desenvolvimento sustentável da cidadania. A representatividade social é outro destaque do CREA, porque ele desempenha um importante papel social frente às entidades, fóruns, outros comitês, com a finalidade de discutir, analisar e apresentar propostas aos órgãos responsáveis, propondo, assim, soluções aos impasses enfrentados pela sociedade, patrimônio público ou meio ambiente. A ética profissional é o nosso maior defensor, né, que nós temos aí como responsabilidade profissional. Então, o CREA, ele faz análise da conduta ética dos profissionais vinculados ao sistema, CONFEA-CREA, em exercício de suas atividades técnicas, né, tanto realizadas nos empreendimentos ou os serviços no qual os profissionais são contratados. Dentre os serviços, né, que nós prestamos à sociedade, nós temos um importante documento onde nós vamos registrar os nossos serviços, nós seremos avaliados, né, quanto à conduta ética, que é a anotação de responsabilidade técnica, a RT. Então, essa RT, para o profissional, ela garante a formalização da responsabilidade técnica para a comprovação de sua capacidade técnico-profissional. E para a sociedade, ela serve de um instrumento de defesa, porque formaliza o compromisso do profissional com a qualidade dos serviços prestados. Essa RT, ela é registrada pelo profissional antes do início da atividade técnica e deve ser guardada, né, uma via dela, sob responsabilidade tanto do profissional como do contratante, que é o documento que vai dar validade ao serviço, né, que vai dar vínculo contratual. E o RT, que é o responsável técnico, deve manter essa via no local da obra ou do serviço, onde ele será submetido à fiscalização. Além da RT, todos esses registros, né, que são lançados pelo profissional, o CREA disponibiliza a certidão de acervo técnico, que é o CAT, que nada mais é do que um instrumento onde vai estar registrado todas as atividades desenvolvidas pelo RT, pelo profissional da área, ao longo de sua vida em exercício de sua função. Então, através dos registros, né, do CREA por meio de RT, o acervo é alimentado e ali nós temos, então, o currículo do profissional. Além desses documentos, do acervo,
o CREA disponibiliza um sistema de inovação, que é o Sistema de Informações Geográficas do CREA, que chama SIG-CREA. Nesse sistema, é possível o profissional ou a sociedade acompanhar as fiscalizações em tempo real do exercício da atividade do profissional. Além do sistema de informação, que é todo georreferenciado, tem o aplicativo CREA Mais Fácil, que nada mais é do que um canal de comunicação, tanto do cidadão quanto do profissional. Nesse aplicativo também é possível realizar e acompanhar as denúncias, seja ela identificada ou anônima, todas georreferenciadas, tornando a fiscalização mais rápida, eficiente e transparente ao cidadão. E, por fim, nosso destaque aí, né, aos profissionais da área, os formandos, né, que vêm se formar, nós convidamos, né, a fazer parte do programa CREA Jovem, né, que é formado por acadêmicos das áreas de engenharia, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, onde esses profissionais, eles vão ter a oportunidade de estar acompanhando todas as resoluções normativas, código de ética, todos os cursos promovidos, toda a comunicação realizada com as entidades representativas da cadeia do agronegócio. Então, associando ao CREA Jovem, ele vai ter a oportunidade de criar mecanismos que levam à valorização profissional desses recém-formados. Essa é a mensagem que eu tinha que deixar para vocês. Desejo um bom evento para todos. Boa noite. Obrigado, Daniela. Rézio, representando aí o nosso presidente do CREA Goiás, Lamartine Moreira. Estenda aí os nossos abraços e cumprimentos ao presidente, por gentileza. Muito obrigado pela palestra. E agora, quero convidar, né, a nossa palestrante da noite, né, para Antes de mais nada, Ah, nós estamos esquecendo que em seguida tem um vídeo institucional do CREA, que seria interessante estar passando. Sim. Você vai passar ou a equipe tem aí disponível? Veio para o Gesmar. Tá bom. Nossa equipe vai colocar, então, o vídeo institucional do CREA. Só um instante aqui que está colocando.
E agora, a palestrante... CREA Goiás, mais profissional. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás é uma autarquia pública federal instituída pelo Decreto número 23.569 de 1933 e regida pela Lei 5.194 de 1966. O CREA Goiás é um órgão subordinado à fiscalização do Tribunal de Contas da União, que garante a transparência da sua gestão perante os profissionais e a sociedade. A diretoria do CREA é composta por um presidente eleito pelo voto direto dos profissionais registrados e pelos conselheiros regionais indicados por instituições de ensino e entidades de classe registradas no Conselho. O presidente cumpre mandato de 3 anos, renovável por mais 3. O CREA Goiás é formado pelas seguintes estruturas: Presidência, câmaras especializadas, plenário, comissões permanentes, inspetorias regionais e estruturas auxiliares. Presidência é competência do presidente do CREA dirigir e representar o Conselho. Câmaras especializadas são os órgãos encarregados de julgar em primeira instância administrativa os assuntos de fiscalização e infrações do Código de Ética Profissional. Também é da competência das câmaras apreciar e decidir sobre pedidos de registro e outras demandas dos profissionais. Plenário. Composto pela reunião colegiada de todos os conselheiros regionais, o plenário tem por finalidade analisar e julgar em segunda instância os processos de registro, de fiscalização e de ética. O exercício da engenharia e da agronomia no Brasil, em todos os níveis, é assegurado ao cidadão que tenha se qualificado em escolas ou faculdades, seja aqui ou no exterior. Para exercer as atividades relacionadas à engenharia ou à agronomia, o profissional deve obrigatoriamente estar registrado no CREA. O registro é o ato de inscrição no CREA Goiás e pode ser provisório, caso o interessado, apesar de formado, ainda não tenha o diploma em mãos, ou definitivo, caso já tenha o diploma. Os profissionais registrados são obrigados ao pagamento de anuidade ao CREA. As empresas em geral que se organizam para executar obras ou serviços nas áreas de engenharia e agronomia também devem se registrar no CREA. Para obter o registro, é necessário incluir profissionais legalmente habilitados em seu quadro técnico. Pela lei, todas as atividades profissionais das áreas de engenharia e agronomia devem ser comunicadas ao CREA do estado onde estão sendo executadas. Esse comunicado é feito na forma de anotação de responsabilidade técnica, a ART. A ART define, para efeitos legais, o responsável técnico pelo serviço anotado e sujeito à fiscalização do CREA. Toda a fiscalização do CREA é desenvolvida por agentes fiscais, seja de forma direta no local da atividade ou de forma indireta, por meio de ações e convênios com órgãos públicos e privados. A fiscalização do CREA Goiás é preventiva, buscando sempre orientar as autoridades, os profissionais, as empresas e a sociedade a respeito da legislação que regulamenta o exercício profissional e garante a segurança dos empreendimentos. Uma campanha CREA Goiás, mais profissional. Apoio Confea. E com o patrocínio do CREA Goiás, com o patrocínio do Grupo GEM Fertilizantes e da Pervil Consultoria Ambiental, a AENGE, Associação dos Engenheiros de Itumbiara, tem o orgulho de dar início agora à palestra com o tema Tecnologias Humanas, as competências comportamentais e o Agro 4.0, com a engenheira agrônoma, mentora e gestora de carreiras agro, pós-graduada em proteção de plantas pela UFV, MBA em gestão estratégica do agronegócio pela FGV em 2011, a engenheira Ronara Lasmar. Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela palestra. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os patrocinadores que proporcionaram, né, que esse momento pudesse acontecer, tá bom? Vamos lá, pessoal, muito obrigada aí pela presença de todos vocês. Já vamos começar, então, o nosso bate-papo de hoje. Eu vou colocar aqui para compartilhar a minha tela, só um minutinho.
E a gente já vai começar a falar sobre esse tema, né? O que tem a ver, né, Ronara? Tecnologias humanas, competências comportamentais, Agro 4.0, o que isso tem a ver? Qual que é a relação de um para o outro, né? Então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso. E, primeiro, antes de mais nada, queria agradecer, então, ao CREA oficialmente, a Associação dos Engenheiros de Itumbiara, tá? Pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, e todos os patrocinadores. E quem que é a Ronara para falar sobre isso, né? Então, eu sou engenheira agrônoma, né? Como já me apresentaram, eu tenho 41 anos, eu me formei pela Universidade Federal de Goiás, eu sou de Goiás, estou sediada aqui em Formosa hoje, Goiás, aqui pertinho de Brasília, para quem não conhece. Sou casada com engenheiro agrônomo também, não temos filhos e moramos em Formosa, Goiás. Ó, me formei lá em 2004, tá? Eu sei que não parece, tá, minha gente? Mas já tenho quase 16 anos aí, ou mais um pouquinho de estrada, tá? Me especializei, né, primeiro na parte técnica, depois na parte comercial e estratégica de negócios. Mas uma coisa que é importante dizer é que eu sempre trabalhei na área comercial, né? Eu comecei lá, saí da faculdade, já comecei como assistente técnico de campo, né? O famoso AT. Fui AT, fui RTV, depois fui gerente comercial, tudo na área comercial, né? Toda a minha carreira eu construí na área comercial, em multinacionais e em revendas. E em 2017, um pouquinho antes, na verdade, quando eu me tornei gestora, gerente comercial, eu queria muito aprender sobre gestão, né? Queria entender tudo sobre gestão, porque não era o meu sonho, não estava no meu planejamento me tornar gerente comercial, eu queria ser empreendedora no futuro. E apareceu a oportunidade de ser gestora e eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Vou precisar estudar sobre isso. E comecei a estudar e a consumir tudo que tinha sobre gestão. E foi quando o coaching apareceu na minha vida como ferramenta de gestão, né? Então, apareceu o coaching, fui convidada a participar, conhecer um pouquinho mais, aceitei o convite e fui lá conhecer e aprender um pouquinho sobre coaching. Fiz uma formação e fiquei simplesmente apaixonada. Eu falei, gente, é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer, eu quero contribuir no nosso mercado, eu quero ajudar pessoas e agora com ferramentas, né? O coaching me dava realmente ferramentas para eu ajudar os profissionais do agronegócio a fazer essa ponte, que eu vou falar daqui um pouquinho mais sobre isso, mas fazer essa ponte entre o profissional e as empresas, porque eu percebia, e isso era muito comum, que todo mundo estava insatisfeito. As empresas chegavam para mim e diziam assim, Ronara, mas é difícil demais de contratar gente, Ronara, é difícil demais de achar gente boa. Por outro lado, os profissionais, nossa, ninguém me dá oportunidade, o mercado é difícil demais, né? As empresas são exigentes demais, tem que ter um currículo de experiência de não sei quantos anos. Então, existia uma falta de comunicação ali nesse mercado. Existia um buraco ali no meio. E eu me propus a atuar nessa área, né? A fazer esse meio de campo, a atuar fazendo a ponte entre o profissional e o mercado, tá? Então, em 2017, eu resolvi empreender. Então, larguei a minha carteira assinada, o meu trabalho estável, né? E comecei e resolvi empreender, porque eu adoro um desafio, viu, gente? Eu adoro um desafio, eu gosto demais. E quando falou assim, Ronara, vamos fazer uma coisa nova, eu falei, é comigo mesmo, eu gosto desse negócio, então eu vou aceitar o desafio. Então, comecei a empreender, né? Fui uma das primeiras engenheiras agrônomas, eu sei que hoje tem outras meninas e outros engenheiros agrônomos também que atuam nesse mercado, mas lá em 2017 não existiam engenheiros agrônomos que atuassem como coach, né, que atuasse nessa área de consultoria. Existiam profissionais de RH, existiam administradores que atuavam nessa área, mas com gestão de pessoas, o engenheiro agrônomo atuando diretamente com coach não existia. Então, eu me tornei a primeira coach de carreiras agro do Brasil, né, especializada realmente no nosso mercado. Depois eu criei um curso online chamado Agrouniversitário, que era um curso com esse foco, né, de preparar a mão de obra para o mercado de trabalho. Hoje eu trabalho como palestrante, trabalho como mediadora e principalmente treinadora de empresas. Hoje é o meu principal negócio, né? Atendo pessoas individualmente, mas atendo também empresas, trabalhando realmente a comunicação e trabalhando ali essas competências comportamentais dentro das próprias empresas, né? Também assumi a presidência, viu, Daniela? Também sou presidente aí da Associação dos Engenheiros Agrônomos aqui de Formosa, tá? Estão atuando aí com esse grande desafio também de fortalecer a nossa classe agronômica aqui. Sou colunista em várias revistas e tenho bastante horas aí, né? 670 horas de atendimentos individuais e mais de 100 horas em atendimentos in company.
Minhas redes sociais, tá, minha gente? Se quiserem me achar, me procurar na rede social, estou no Facebook, estou no Instagram, estou lá no LinkedIn, me procurem lá, Ronara Lasmar, marquem a gente aqui, tira a print da nossa tela, da nossa conversa de hoje, marca a gente que eu vou repostar vocês lá, eu adoro, tá, minha gente? Pode me marcar, eu adoro, vamos conversar bastante nas redes sociais. E aí eu quero começar hoje a nossa conversa com uma provocação. Uma provocação. Olha essa frase, minha gente. Os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam mais parte do tempo ou o tempo a falar ao invés de trabalhar. Olha essa frase. Dou um doce para quem descobrir quem foi que falou essa frase. Querem chutar? Querem colocar suas sugestões aí no YouTube? Coloquem aqui. Quem foi que falou essa frase? Parece frase de pai, né? De pai ou de chefe. Mas eu vou te falar uma coisa. Quem falou essa frase foi Sócrates, que viveu há 470 anos antes de Cristo. Ou seja, pessoal, essa briga, esse conflito entre gerações, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Não é culpa dos jovens, nem culpa dos mais velhos. É simplesmente um conflito que sempre existiu. Uma conversa que sempre existiu. Mas, Ronara, então qual que é o problema? Se o problema não são os conflitos das gerações, as pessoas novas que estão entrando, as pessoas que já construíram um legado, as empresas conservadoras, qual que é o problema, então? E aí, gente, o problema começa aqui, ó. Com esse aparelhinho maravilhoso que resolveu nossa vida, né, minha gente? Um mini computador que está na palma da nossa mão, que é tão moderno, aliás, é mais moderno do que o computador que levou o homem para a Lua. Hoje nós temos uma máquina superpotente na nossa mão, que democratizou a comunicação, que democratizou, gente, o acesso à informação. Qualquer pessoa hoje pode entrar na internet, pode ter acesso a qualquer tipo de informação, pode ter o seu próprio canal do YouTube, pode ter o seu próprio canal de televisão. Olha para você ver, todo mundo hoje tem voz, graças ao celular, graças à internet e a tudo que ele pôde proporcionar para a gente, né? E aí, gente, a internet veio e trouxe uma avalanche, né, de tecnologias, uma avalanche de informação, e a gente chegou na agricultura 4.0, e a gente chegou a falar de internet das coisas, e a gente fala de inteligência artificial, e a gente fala de Big Data, e hoje temos biotecnologia, temos drones à nossa disposição, podemos fazer análise do clima, telemetria, monitorar as operações do nosso dia a dia. Tudo isso a tecnologia trouxe para a gente, proporcionou para a gente, e tudo isso está na nossa mão. E é totalmente natural que tudo isso tenha impactado, ou cause um impacto muito grande em todo mundo que está envolvido. Todas as pessoas, todos os elos dessa cadeia. Então, o mercado, ele mudou. Então, eu trouxe essas duas piramidezinhas aqui, só para a gente comparar, né? Porque eu saí para o mercado, tá? Quando eu vim para o mercado de trabalho, era mais ou menos assim, ó. É mais ou menos igual essa primeira pirâmide. Existiam poucas pessoas e existiam muitas vagas, existiam muitas oportunidades. E a gente, minha gente, não saía para o mercado de trabalho sabendo tudo, não, tá? A gente sabia muito pouca coisa na prática, a gente sabia a teoria, mas sabia muito pouca coisa na prática. Mas o mercado entendia que eu precisava de prática, eu precisava de um mentor, eu precisava de alguém para pegar na minha mão e me ensinar as práticas, né? As coisas práticas do dia a dia. O mercado aceitava isso. O que aconteceu hoje? Essa pirâmide se inverteu. Hoje a impressão que a gente tem é que tem menos vagas e tem mais pessoas no mercado, mais universidades, mais gente, é muita gente, né? Muita gente no mercado, muita gente desempregada, muita gente procurando oportunidade, e a impressão que a gente tem é essa, né? Que o mercado, ele tá com a pirâmide invertida, tem mais pessoas do que vagas. Então, o mercado foi impactado.
O aluno também mudou. Essa informação aqui, ela é de 2015. Eu tentei atualizar essa informação, mas eu não consegui. Mas ela já é impactante por si só. O que ela fala aqui? Ela fala, minha gente, que só por ano, e só de engenheiros agrônomos, são 6.781 profissionais saindo por ano para o mercado de trabalho. Onde é que todo esse pessoal vai trabalhar? O produtor rural, o nosso cliente, ele também mudou. O nosso cliente, muitas vezes, ele tem mais informação do que a gente. E aí, o que a gente vai oferecer para o nosso cliente? Como é que a gente vai conquistar esse cliente? Como eu vou fazer ou me fazer ser necessário para esse cliente, sendo que ele tem todas as informações na palma da mão dele? Eu sempre lembro de quando eu me formei, eu tinha uma pastinha que eu chamava era minha base de dados. Minha base de dados era uma pastinha cheia de receituário agronômico. As bulas dos produtos. Eu saía no campo, ia para o campo, via um produto novo, pegava a bula, colocava ali, que era a minha fonte de informação. Hoje o produtor, ele tem todas as informações na palma da mão dele. Ele sabe muito mais que você. Então, como é que a gente vai fazer para agregar valor no nosso trabalho? Lá na ponta, na hora que a gente for atender este cliente. Mas você sabe uma coisa que ainda não mudou, ou que está mudando muito pouco, ou que está mudando numa velocidade muito lenta, e vocês que estão aqui são privilegiados de estarem aqui, né? De ter uma associação, de ter uma universidade que proporciona esse tipo de conhecimento para vocês, porque a maioria das universidades, minha gente, tá igual esse tratorzinho aqui, ó. Eles ficaram lá atrás, eles continuam formando os mesmos engenheiros agrônomos que eles formavam há 30 anos atrás. E existe uma revolução acontecendo no campo, mas o agrônomo ainda é o mesmo agrônomo, o agrônomo que sai da universidade hoje é o mesmo agrônomo que saía há 30, 40 anos atrás. Então, as universidades precisam urgentemente entender que esse mercado mudou e que esse profissional também precisa mudar. E aí, minha gente, a gente chega no mercado e encontra isso aqui, ó. Muitas pessoas não têm um emprego. Eu preciso de um emprego. Eu preciso de uma oportunidade. Acontece com vocês? Vocês já viram isso acontecer? Acontece muito. Tem muita gente fora do mercado. E, por outro lado, as oportunidades. Eu dou consultoria e eu trabalho com empresas e as empresas sempre têm vagas abertas. Sempre tem lugar, sempre precisam de pessoas. Mas o que está acontecendo? Peraí, eu tenho gente e eu tenho vaga. Por que no mercado e as pessoas não estão se comunicando? Eu tenho tecnologia, Ronara. Eu tenho startup, eu tenho pessoas saindo da universidade com hubs dentro das universidades. Eu tenho ecossistemas de inovação. O que está acontecendo? Por que ainda existe essa falta de comunicação, esse desencontro entre as pessoas, entre os profissionais e entre as empresas? Pessoal, acontece isso porque existe uma mudança do perfil profissional acontecendo. Esse profissional, ele precisa mudar a mentalidade dele. E, infelizmente, a gente não está aprendendo e não está estudando isso dentro das universidades. E essa mudança, gente, ela é urgente. E eu digo para vocês, eu aprendi isso nos meus cursos de inovação, que eu fiz alguns, e muitos deles dizem a mesma coisa e eu super concordo. As soluções antigas, elas não resolvem os novos problemas. Cada vez mais eu tenho demandas diferentes, porque eu tenho pessoas, eu tenho mercados, eu tenho ambientes se comportando de maneiras diferentes, sendo impactadas, tendo o comportamento impactado por as novas tecnologias. Então, eu preciso criar novas soluções. E é aí, minha gente, que entra as tecnologias humanas, que é o tema que eu queria trazer para vocês hoje, que eu queria conversar com vocês hoje, que é o que a gente chama de soft skills. Em outras palavras, são as competências comportamentais. Ronara, o que é isso? O que são soft skills?
Soft skills existem as hard skills e existem as soft skills, tá? Soft skills é tudo aquilo que a gente não consegue medir, porque ela está intimamente ligada à pessoa, ao comportamento das pessoas, tá? Hard skills são aquelas competências técnicas, então tudo que a gente aprende na universidade, tudo que a gente consegue medir, tudo que a gente consegue fazer uma prova para dizer se você sabe aquilo ou não. Isso são hard skills, são competências técnicas. Soft skills são competências comportamentais. Dificilmente eu consigo medir isso por uma prova, tá? A não ser no comportamento do dia a dia. Mas vamos clarear um pouquinho mais sobre isso, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero trazer para vocês essa pessoa aqui, que se chama Howard Gardner. O Howard Gardner, ele é psicólogo e ele é pesquisador de Harvard. E lá em 1983, ele já vem pesquisando o comportamento das pessoas no mercado. E ele chegou a uma teoria, em 93, ele chegou a uma teoria que chama da teoria das múltiplas inteligências. O que é isso? Ele falou assim, ó, vamos lá, até então, como é que se media a inteligência de uma pessoa? Como que uma pessoa era considerada inteligente? Se aquela pessoa tivesse um alto QI, lembra disso? Sem ser o QI de quem indica, tá? É o QI de quociente de inteligência. Então, isso vem sendo feito desde a Segunda Guerra. Era assim que media a inteligência das pessoas. E como é que é um teste de QI? Quem já fez um teste de QI sabe dizer isso bem. Você vai chegar lá e vai ter uma provinha para você com questões lógico e matemáticas, espaciais e visuais, linguísticas e verbais, tá? Então, você é considerado inteligente se você souber matemática, se você souber a parte geométrica, tá? E lógica, e se você souber a parte linguística e verbal, português, ou a língua, né? De origem, a língua do seu país. E aí o Howard olhou para aquilo e falou assim, peraí, se eu, por exemplo, pegar uma pessoa que é um exímio bailarino ou bailarina, um bailarino, e eu pegar essa pessoa e eu olhar para ela e olha só a capacidade que essa pessoa tem, ela consegue ficar em cima da ponta do dedo. Ela consegue dançar em cima da ponta do dedo. Quantos músculos essa pessoa tem que conseguir controlar para ela conseguir fazer esse movimento? Será que essa pessoa, ela não é considerada inteligente só porque ela não pode ser considerada inteligente só porque ela não sabe matemática, por exemplo? Será que essa pessoa não tem uma inteligência diferente? Se eu pegar, por exemplo, uma pessoa que sabe uma pessoa, então essa pessoa, só resumindo, essa pessoa, será que ela não tem uma inteligência diferente? Uma inteligência considerada corporal ou motora? Será que isso também não pode ser considerado uma inteligência? Aí ele falou assim, ó, se eu pegar um músico, por exemplo, gente, eu achava que eu era muito musical. E eu tentei um dia, né, falei, vou aprender a tocar violão, porque eu sou pessoa musical, né? Não consegui aprender a tocar violão, minha gente, porque eu achei aquele negócio complicado demais, cheio de detalhe demais. Falei, meu Deus do céu, isso aqui não é para mim. Mas se eu pegar o meu professor, por exemplo, se você colocar um violão na frente dele, ele toca. Se você colocar uma bateria, ele toca. Se você botar um violino, ele toca. Se você colocar uma flauta, ele toca. Tudo ele sabe tocar. E é impressionante, assim, você vê aquilo, né? Será que essa pessoa, ela não tem uma inteligência diferente da nossa? Ou do QI? Será que essa pessoa não pode ser considerada inteligente só porque ela não sabe, por exemplo, a parte espacial, visual? Será que ela não tem inteligência diferente, inteligência musical? E aí o Howard traz mais duas questões, que aqui é onde eu quero reforçar com vocês. Ele fala assim, ó, sabe essas pessoas muito bem relacionadas? Sabe essas pessoas que elas são centradas, que elas são equilibradas, que elas conseguem, são serenas? Será que essa pessoa não tem uma inteligência diferente? Será que eu não posso chamar isso de inteligência intrapessoal? Eu comigo mesmo? E essas pessoas, gente, que são muito relacionadas, vocês conhecem pessoas assim? Vocês conhecem? Pessoas que são super bem relacionadas, que têm um monte de amigo, que têm 2 celulares, que tem, sabe? Essas pessoas todas, tudo muito bem relacionada, que tem uma inteligência interpessoal, que é eu com o outro muito forte. Será que essa pessoa não pode ser considerada inteligente também? Será que isso também não é inteligência? Então, é isso que o Howard traz, tá? Ele traz essa provocação, dizendo assim,
Será que é só o QI mesmo que mede a inteligência das pessoas? Será que as pessoas, que o ser humano é um ser tão simplório assim, que é inteligente se ele souber matemática, geografia, parte espacial e visual e a parte linguística e verbal? Será que o ser humano é tão simples assim? E foi isso que o Howard trouxe. E aí ele trouxe, não, ele falou, não, o ser humano, ele é muito mais complexo. Ele é muito mais bonito, né? Tem muito mais inteligências envolvidas aí. Então, eu tenho um ser humano completo, múltiplo. E aí, minha gente, vocês não sabem o que é o mais interessante de tudo isso. É que quando eu pego a inteligência artificial, onde é que a inteligência artificial manda muito bem? Onde é que a inteligência artificial deita e rola? Aqui, ó, no QI, em atividades repetitivas, lógicas e braçais. Aqui o robô faz isso muito melhor que a gente. A inteligência artificial faz isso muito melhor que a gente. Ele dirige melhor que a gente, ele faz conta melhor que a gente, ele decora a lei melhor que a gente, ele faz cirurgias melhor que a gente. A inteligência artificial faz isso muito bem. Onde é, então, qual que é a reflexão aqui? Como é que estão as suas atividades? As suas atividades são repetitivas, lógicas e braçais? Cuidado! Se você está saindo da universidade, você está trabalhando e as suas atividades são repetitivas, lógicas e braçais, cuidado! Você pode ser substituído por uma máquina no futuro. E eu não digo futuro, futuro não, é logo ali. O que a máquina ainda não faz? Ainda, né? Ainda não faz. O que a máquina ainda não faz? Gente, ser humano. Quanto mais ser humano você for, mais dificilmente a sua atividade, a sua profissão, o seu know-how pode ser substituído por uma máquina. E a gente chama isso de QE, de quociente emocional. Quanto mais ser humano você for, mais dificilmente você vai ser substituído pelas máquinas. Resumindo, quanto mais soft skills você desenvolver, mais dificilmente você vai ser substituído pelas máquinas. Olha, mas ok, mas está dizendo que eu não preciso estudar então, que eu não preciso aprender a parte técnica, que eu não preciso ir para a universidade? Não, minha gente, eu não estou dizendo isso. Isso é obrigação. A sua obrigação é saber a parte técnica. Você vai para a universidade, fica 4 anos sentado numa cadeira de universidade. Você tem obrigação, no mínimo, de sair de lá com todas as competências técnicas desenvolvidas. Agora, qual que é o diferencial? O que vai fazer diferença para você no mercado? É você desenvolver as suas inteligências e as suas competências interpessoais, eu com o outro, e intrapessoais, eu comigo mesmo. Manara, fala mais sobre isso. Como é que é isso? Fala mais um pouquinho, como que é isso? O que é interpessoal? O que são inteligências ou competências interpessoais? Inter, eu com o outro, tá? Liderança é uma inteligência interpessoal? Claro, é eu com o outro, eu liderando o outro. Isso é importante, minha gente? É importante demais, não é? Como é que eu faço para liderar pessoas? Como é que eu faço para assumir um cargo de chefia e as pessoas ali não me obedecerem pela força do meu cargo? Mas sim porque eu sou um líder de verdade. E sim porque eu conquistei essas pessoas. Elas fazem porque elas querem fazer, não porque eu mandei. Isso é importante demais no nosso trabalho, né? Persuasão, fazer com que as pessoas consigam olhar pelo seu ângulo, pelo seu olhar. É eu com o outro. Isso também é uma competência ou uma inteligência interpessoal. A colaboração, olha para você ver, a colaboração virou uma economia. De tão importante que é esse tema. A economia colaborativa, eu com o outro. A empatia, eu olhar, conseguir me colocar no lugar do outro. Isso é empatia, né? É eu olhar com o olhar do outro. Então, quando acontece um conflito, por exemplo, ao invés de eu pegar aquela pessoa e crucificar aquela pessoa, ou julgar, não, eu me coloco no lugar dela. Eu entendo o que ela está vendo que eu não estou vendo.
Não existe liderança sem empatia. Comunicação, que todos os especialistas em gestão e liderança hoje dizem que a comunicação é o maior gargalo da liderança. Não existe comunicação, uma comunicação efetiva. Parece que as pessoas não conseguem entender, não conseguem passar informação. Esse hoje é considerado o maior dos gaps da liderança. Influência, né? A gente está aí num momento de rede social o tempo todo falando de influência. E aí, você consegue influenciar pessoas de maneira positiva? Tudo isso e muito mais está relacionado às inteligências e às competências interpessoais. Lembrem, inter, eu com o outro, tá? E a intrapessoal, Ronara, como que é isso? Autoconhecimento, inteligência e competência intrapessoal, eu comigo mesma. Eu consigo me entender, eu sei quem eu sou, eu sei qual que é o meu propósito, o que eu vim fazer nesse mundo. Como é que eu contribuo para um mundo melhor? Ou eu não estou interessado nisso? Como é que eu lido, gente, com as minhas próprias emoções? Olha aqui, gestão das emoções. Ah, mas a culpa não é minha, a culpa é do chefe. Ah, mas a culpa é do meu colega. Ah, mas a culpa é do mercado que não me dá oportunidade. Será? Será mesmo? Você já fez as reflexões? Que tipo de emoções estão levando você para esse tipo de ação? Vitimismo, né? A palavra do momento. Será que tem vitimismo aí? Qual que é a sua responsabilidade nisso? Você já fez tudo o que você podia fazer? Você consegue gerenciar essas emoções? Autocontrole, né? Eu consigo não explodir quando eu estou muito brava? Quando eu estou muito bravo? Quando alguém me irrita? Quando alguém fala alguma coisa que não está de acordo com o que eu acredito? Eu consigo me controlar? Eu consigo gerenciar tudo isso, gerenciar esse conflito? Resiliência, minha gente, esse nome, né? Essa palavra vem da física, né? E resiliência é a capacidade de você voltar para o seu estado natural depois de um grande estresse. Então, pensa numa arvorezinha que vem uma tempestade e ela vai muito forte, ela quase tomba a árvore. Depois acaba a tempestade e ela volta para o seu lugar. Isso é resiliência, tá? É a capacidade do material voltar ao seu estado natural depois de um grande estresse. E aí, você consegue voltar para o seu estado natural depois de um grande estresse? Quantas pessoas que eu encontro que são demitidas, que têm alguma frustração na carreira, que não conseguem voltar ao seu estado natural? Não conseguem, entram em depressão, ficam colocando a culpa em todo mundo no mercado, viram pessoas amargas, não só com trabalho, né, com tudo na vida. Gente, adaptação. A palavra do momento, adaptação e flexibilidade, isso também é uma competência intrapessoal. Eu consigo me adaptar às mudanças ou eu tenho um mindset fixo? Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, Gabriela. Como é que é esse negócio? Você consegue se adaptar e flexibilizar as situações ou não? Tem que ser do seu jeito, do jeito que você planejou. Tudo isso, gente, é inteligência intrapessoal, competência intrapessoal. E o mais legal de tudo isso, e antes de eu falar dessa frase aqui, é que o mais legal de tudo isso, gente, é que quando é uma competência, todas as competências que eu estou falando para vocês aqui, existem pessoas que têm isso de maneira natural, tá? Ah, existem os líderes naturais? Existem. Existem as pessoas que têm, que são empáticas naturalmente? Existem. Existem pessoas que são flexíveis naturalmente? Existem. Mas tudo isso aqui é possível de ser aprendido, tá? Existe técnica para isso, tá bom? Então, tudo isso são competências. Sempre quando a gente falar de competência, a gente está falando de habilidades treináveis, coisas que você consegue treinar e que você consegue se tornar muito bom nisso, tá? E resumindo, pessoal, é isso aqui, ó. O diferencial do futuro serão as pessoas e como elas se relacionam com elas mesmas e com os outros. O diferencial do futuro, lembre-se, a tecnologia é nossa obrigação. Hard skills são nossa obrigação aprender.
É nossa obrigação saber e sair para o mercado e ir para o mercado sabendo disso. Mas o nosso grande diferencial sempre serão as pessoas e como elas se relacionam com elas mesmas e com os outros. Ronara, eu concordo mais ou menos, eu acho legal o que você está dizendo aí, eu até acho bacana, até concordo com você, mas ainda tenho dúvidas. E eu vou dizer para você, trazer para você uma frase do Dirceu Gassen. Você lembra do Dirceu? Deixou uma grande contribuição na agricultura. O Dirceu dizia assim, ó, nós vivemos uma agricultura de tecnologia, da melhor semente, do melhor defensivo, do defensivo mais moderno. Mas o que ainda faz a diferença são as pessoas, as tecnologias humanas. Trouxe para vocês aqui, para a gente finalizar, alguns depoimentos. Quando eu vim para o mercado de trabalho e empreender, eu cheguei para alguns amigos, meus amigos e colegas de faculdade, inclusive, tá? O Alexandre, inclusive, colega de faculdade, pessoas que estavam na liderança, na gestão já, que fizeram excelentes carreiras, né, carreiras de sucesso nas empresas, e eu cheguei neles e perguntei assim, vem cá, Alexandre, Marielle, conta aqui para mim, o que vocês esperam dos profissionais? O que vocês querem contratar? O que vocês esperam das pessoas que vocês vão contratar para as funções que vocês têm abertas? O que vocês procuram nos profissionais hoje? E olha só, minha gente, o que eles disseram. Olha só o que o Alexandre falou. O Alexandre, na época, era gerente regional da Monsanto. Ele ficava em Goiânia. Ele falou assim, ó, Ronara, as empresas não buscam essencialmente a formação técnica. Olha que informação importante. A formação técnica, ela é importante, mas para mim, ela nem é essencial, no caso dele. A capacidade de se relacionar internamente na empresa e com o mercado. Iniciativa, visão de futuro, resiliência, agilidade para lidar com as mudanças, orientação para resultados. São competências essenciais e que dependem muito de você e da forma como você se prepara ao longo do tempo. Olha para você ver, gente, o tipo de pessoa que ele quer contratar. Ele fala assim, ó, ele quer uma pessoa com capacidade de se relacionar. Ele quer uma pessoa com visão de futuro. Como é que eu vou ter uma visão de futuro se eu não sei nem onde é que eu tô? Se eu não sou nem quem eu sou? Se eu não paro para prestar atenção nem em mim mesma? Como é que eu vou ser uma pessoa que vou ter resiliência? Como é que eu vou ser uma pessoa que eu lido bem com as mudanças, sendo que eu não consigo me adaptar? Como é que eu vou ser uma pessoa orientada para resultado se eu não sei vender? Olha para você ver que interessante. A gente não está falando aqui de vendas, hein? A gente está falando aqui de competências gerais do mercado. Então, percebem? Não estamos falando aqui de hard skills, gente. Nós estamos falando aqui de tecnologias humanas, de você aprender a se relacionar com você mesmo e com os outros. É isso que o mercado quer. Vamos para o próximo. Eu perguntei para a Marielle. A Marielle, na época, era gerente de marketing da Bayer. Ela falou assim, Ronara, eu quero alguém que saiba trabalhar em equipe. Eu quero alguém que tenha exemplos disso durante a graduação, que traga isso para mim. O maior desafio desse profissional vai ser conquistar e trabalhar com pessoas de diferentes perfis. Pode não ter experiência técnica. E aqui, de novo, olha isso. Pode não ter experiência técnica, mas tem que ter uma boa desenvoltura em se comunicar. Tudo isso é muito importante. Gente, trabalhar em equipe é o quê? É inteligência e competência interpessoal, eu com o outro. Exige liderança, exige comunicação, exige relacionamento. Pessoas de diferentes perfis, olha isso. Eu quero uma pessoa flexível, que saiba se adaptar, que tenha empatia com o outro. Que saiba respeitar o outro, que saiba cooperar. Eu quero uma pessoa que saiba se comunicar. E aí aqui, de novo, minha gente, o grande gap do mercado, comunicação. Alguém está falando de competência técnica aqui? Não, a gente está falando aqui de competência comportamental. Eu quero uma pessoa com esse comportamento para trabalhar comigo, Ronara, foi o que ela me falou. Aí eu fui perguntar para o Bruno, né? O Bruno é gerente, supervisor da Cargill. Também meu colega de faculdade, ele falou, Ronara, eu espero que o novo agrônomo,
em que as suas ações e decisões se pautem na ética profissional e comercial. E tenha a capacidade de trabalhar com as diferenças e com os diferentes. Olha só, flexibilidade, adaptação de novo. Empatia de novo. Seja comprometido com o resultado. E aqui eu falo de um comercial de venda de novo. Percebem, pessoal, a diferença de um para o outro? Percebem o que o mercado quer de vocês e quer da gente, na verdade? Tem mais um, ó, o Tião, da Nativa, Sebastião Paulino, né, sócio-diretor da Nativa, onde eu fui gestora. E ele falava assim, eu falei para ele, Tião, o que você procura nas pessoas? Quem é a pessoa que você quer contratar? Qual o perfil que você quer contratar? E ele falou assim, Ronara, eu quero alguém comprometido com o trabalho e com a ética. Antes de vestir a bandeira da empresa, ele tem que vestir a própria bandeira. Ou seja, ele tem que se conhecer, ele tem que saber quem ele é, ele tem que saber por que ele veio para cá. O que ele está fazendo aqui? Autoconhecimento, pessoal. Olha só, o mais difícil é se relacionar. Eu com o outro, né? Não só para vender, mas para se vender e adquirir o respeito como profissional. Olha só, ele trazendo a competência da venda aqui como uma competência importante para o profissional. Não é eu vender produto e serviço, não, é eu me vender como profissional no mercado. As pessoas confiarem em mim, terem credibilidade em mim. Terem confiança no meu trabalho. Isso, minha gente, é competência comportamental. Isso é soft skills. Isso é tecnologia humana, minha gente. E, infelizmente, a gente não tem aprendido isso dentro da universidade. Mas é isso que o mercado quer da gente. E aí eu quero finalizar com uma palestra muito legal que eu vi esses dias. E tá aqui, ó, no iSystem, tá? Eles falando de Agro 4.0, de inovação, dos processos, né, que estão acontecendo dentro das empresas. E eles falando assim, ó, no final dessa palestra do Luciano Pinheiro aqui, ele falou assim, ó, Ronara, né? No final da palestra ele falou assim, pessoal, as pessoas são o centro da transformação, da nova transformação. A gente está aqui inovando, a gente está trazendo inteligência artificial para automatizar os processos, a gente está trazendo Big Data para poder analisar todas as informações, todos os dados que tem aqui, mas as pessoas ainda são o principal do nosso processo. A tecnologia é 10%. O processo de modelo operacional é 30%. Das pessoas e as habilidades e as competências de lidar com elas mesmas e com os outros é 60% do sucesso do nosso trabalho. Faz sentido, pessoal, para vocês? Essa é uma palestra de inovação, tá? De inovação de agricultura Agro 4.0, agroindústria 4.0. E as pessoas fazem parte desse processo. Faz sentido, pessoal? Então, não é só tecnologia, não é só hard skills, nem é só soft skills, mas é a integração de todas as duas, tá? Para que todo o processo aconteça e que você tenha sucesso, tanto no seu trabalho, quanto na sua empresa, quanto na sua vida. Agradeço pela atenção de vocês, desejo uma excelente noite para todo mundo e se tiverem perguntas, eu estou à disposição para responder. Vamos lá, tem algumas perguntas aqui no chat. Gesmar? Tudo ok? Vamos responder algumas perguntas? Oi, então no chat tem uma pergunta aí, só dá uma olhada. Joia! Camila Matias. Camila Matias, como dar o primeiro passo? Só um minutinho. Para se adaptar às mudanças. Camila, primeira coisa, mudar o mindset, tá? Mudar o mindset de mindset fixo para mindset flexível, tá? É entender que nós estamos num momento de mudança. Nós estamos o tempo todo nesse ambiente que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar. Então, a gente precisa estar aberto para isso, né? E aí, o que é importante é realmente se abrir para as mudanças, se abrir para o novo
e aí, consequentemente, se abrir para o erro, né? A gente tem muita dificuldade, né, Camila, para errar, né? Nós viemos de uma geração, somos uma geração aí, preocupadas em errar, em fazer tudo bonitinho, tudo perfeito, e o processo de inovação exige erro, né? Exige que a gente mude, que a gente seja aberto para errar, para fazer de novo e para melhorar no processo, tá bom? Obrigada, Camila, pela pergunta. Aí perguntou de novo, como saber e entender se eu sou esse tipo de pessoa? Como assim, Camila? Fala mais sobre isso, fala mais sobre essa pergunta aí, não entendi. Ela fez a terceira pergunta também. Joia! O que é ser bom para você? O que precisa para ser bom? Camila, deixa eu te falar uma coisa, o que é ser bom? É trazer bons resultados. É você se colocar uma meta, se colocar um objetivo e você conseguir alcançar esse objetivo. Então, meu objetivo é entrar no mercado. Eu consegui atingir esse objetivo, então eu sou um bom profissional, eu consegui entrar no mercado, consegui atingir meu objetivo. Eu sei o que a empresa espera de mim. Eu sei o que a empresa... Inclusive, você pode perguntar isso para a empresa, para o seu chefe, inclusive, eu recomendo sempre para os meus clientes. Começou um trabalho novo, começou uma função nova, começou um emprego novo, você pergunte para o seu chefe, vem cá, o que você espera de mim? O que você espera do meu trabalho? O que seria uma nota 10 para você? O que seria bom? O que seria um trabalho excelente? Nem só bom, não. Excelente. Tá? Então, isso para mim é atingir os objetivos, é resultado, tá, Camila? Isso para mim é ser um bom profissional, tá bom? Essa, na minha opinião. O que precisa fazer para ser bom? Fazer boas perguntas. Olha essa que eu te ensinei agora, olha só que legal. Quantas vezes a gente pergunta para as pessoas o que elas esperam da gente no nosso trabalho? No meu cliente, como é que você quer ser atendido? Como que seria uma nota 10 para você do meu atendimento para você? E aí eu vou lá e eu ofereço para esse cliente um produto e um serviço e depois eu nunca mais volto nesse cliente. Eu não pergunto para ele o que ele achou do meu trabalho, qual que é o feedback dele, como é que foi a experiência dele com o meu trabalho. Entende? E muitas vezes, Camila, é só fazer o básico bem feito. Você nem precisa inovar, viu? Nem precisa fazer coisas mirabolantes, não. É chegar na hora, é cumprir o que você prometeu, é retornar a ligação que você falou que ia retornar, é dar aquela posição no momento que você falou que ia dar. Faz sentido, Camila? Faz sentido para você isso? O que a gente precisa fazer para ser bom? Fazer o básico bem feito. Respondida? Jesmar, tem mais perguntas? Somente essas? Pessoal, chegamos então ao fim do nosso evento. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. Foi um prazer imenso estar aqui. Eu estou disponível nas redes sociais. Em breve teremos treinamento sobre soft skills lá, tá? Eu vou anunciar lá nas minhas redes sociais. Quero que vocês fiquem muito à disposição. Eu estou super à disposição. Sempre tento responder as perguntas que vocês mandam lá. Às vezes demora um pouquinho, mas eu sempre respondo, tá bom? E eu estou à disposição nos que vocês precisarem. E eu desejo muito sucesso para vocês, para a carreira de vocês e para a vida de vocês, tá bom? Um abraço.